Agradeço a Deus por mais uma chance que Ele me dá de compartilhar sua palavra com a igreja. E peço que a igreja ore para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, e não o homem. Amém. Batizados com o batismo. Quantos aqui já são batizados com o batismo? Vários, né? Também temos vários que não são batizados. Ser crente hoje virou um estilo de vida. Se nós analisarmos e dermos uma breve pesquisada, nós veremos que nos vários ramos da vida, as pessoas estão optando por um estilo de vida diferente. E o estilo de vida crente tem sido um alvo bastante procurado. Principalmente no mundo artístico, se nós formos fazer um levantamento, vários cantores tomaram a decisão de agora entrar no mundo gospel. Mudaram o seu estilo de vida, porque esse estilo talvez lhe renda mais. Esse estilo talvez seja melhor para ele. Então o mundo tem considerado hoje o ser crente como um estilo de vida. E como nós estamos no mundo, nós corremos também esse risco de apenas encarar a vida do crente como apenas um estilo de vida. E uma oração Jesus fez por nós: não peço que os tire, mas que os livre do mal e de suas influências. Quantos não gostariam de ver, aqui nós como pais, gostaríamos de ver nossos filhos ao lado de Jesus, no reino da glória, salvos para sempre? Que maravilhoso seria nossos filhos, um à direita e outro à esquerda, ao lado de Jesus. E essa experiência é narrada em Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 20, e o versículo também 20 até o 23. Imagine essa cena. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Onde? No teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele, Jesus então replica: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o Pai o tem preparado. Como disse, muitos de nós desejaríamos ver a nós mesmos e a nossos filhos ao lado de Jesus no reino, no seu reino eterno. Mas Jesus fez um questionamento a essa mãe: vocês podem passar pelo que eu vou passar? Podem receber o batismo também, com o que sou batizado? Certa vez um grupo de amigos estava numa viagem e a conversa estava animada. Estavam falando muitas coisas. E nos grupos de amigos, geralmente tem um que se destaca mais, que é o que fala mais, é o que está sempre à frente, sempre contando alguma coisa. Nesse grupo de amigos também tinha um que se destacava mais nesse grupo. E durante aquela viagem, ele era o que mais falava, era o que sempre estava à frente, contando alguma coisa. E eles viajaram o dia todo. E já no finalzinho do dia, eles chegaram próximo de um lugar que era ao pé de uma montanha. E já estava escurecendo. Na verdade, já tinha escurecido. E era possível ver aquela lua bonita no céu. E do alto daquele monte, era possível olhar lá embaixo várias pessoas armando barracas. Camping. Camping é um lugar preparado para acampamento, onde as pessoas armam suas barracas e ali elas acampam. E era possível ver várias pessoas chegando. Só que algo estranho aconteceu naquele momento. Apesar de lá embaixo o cenário estar apresentando como se fosse acontecer uma grande festa, aquele amigo que
que se destacava entre os demais, que estava falador o tempo inteiro, naquele momento, parou de falar. Emudeceu. Ficou mudo. E o restante do grupo ficou preocupado. O que está acontecendo com ele? Ele veio a viagem toda falando e agora travou. Mas quando ele volta a falar, foi para fazer uma proposta. Então ele abre sua boca e faz uma proposta. Olha, eu gostaria agora de que nosso grupo fosse dividido em dois. Dois grupos agora. Um grupo grande e um outro menor. E a minha proposta é que esse grupo menor venha comigo e a maioria fique aqui. E ele fez um pedido para aquele grupo grande. Fiquem atentos, vigiando e orando também. E aquele grupo menor seguiu com aquele falador, que já estava não tão falador, já estava quieto. E entraram no bosque, na verdade era um jardim. E mais na frente, ele faz uma outra proposta. E agora vamos dividir o grupo em 3. Vocês também vão ficar aqui, e eu vou mais um pouquinho à frente. E quando nós continuamos a história, na palavra de Deus, diz que dali em diante, Jesus enfrenta os piores momentos da sua vida. Esse grupo de amigos eram Jesus e os seus discípulos, com exceção de Judas. E quando lemos esses momentos finais da história de Jesus, nós vemos que foram momentos muito angustiosos. Os últimos momentos da vida do Salvador encerram advertências importantes aos que enfrentarão as provas dos últimos dias. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Para quê? Para que sigais as suas pisadas. Era isso que Jesus queria que aquela mãe entendesse. As minhas pisadas devem ser seguidas. Seus filhos e você estão prontos para isso? No livro Caminho a Cristo, página 93, diz assim: Ele, Jesus, é nosso exemplo em quantas coisas? Em todas as coisas. Mas às vezes nós queremos que Jesus seja nosso exemplo apenas em algumas coisas e não em todas. Esse texto é imperativo, ele diz que em todas as coisas Jesus foi e é o nosso exemplo. Vamos analisar algumas coisas interessantes. Antes do Getsemane, antes desse grupo de amigos chegar ali, antes do Getsemane, Jesus foi um grande pregador do Evangelho. Ele viveu pregando e cumprindo a sua missão. E ele então começa a demonstrar a senda que os seus seguidores deveriam trilhar. Se queremos atingir o nível que Jesus atingiu, se queremos estar onde ele está hoje, nós também devemos fazer como ele fez. Devemos abraçar a causa, fazer pregação do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias, boas novas. E quantas pessoas estão esperando boas notícias? Especialmente nesses últimos dias, onde nós sabemos que Jesus está cancelando dívidas. Se vocês soubessem que tinha um grande agiota que deixou de emprestar a juros, mas que está pagando todas as dívidas, não correríamos lá? Claro que sim. Essa é a notícia. Jesus está perdoando pecados. Mas veja um detalhe que aparece em Mensagens Escolhidas 2, 1, 5, 4. Dia a dia enfrentava eles o quê? Ele? Provas e tentações. Quando fazemos a obra, essas coisas também aparecem, porque temos um inimigo. Mas, no entanto, não falhava nem era vencido de desânimo. Achava-se rodeado pela transgressão. Às vezes a gente dá desculpa, que não conseguimos ser crentes porque onde a gente vive não tem condições. É rodeado de transgressores, rodeado de pecadores. Faça a diferença. Ele achava-se rodeado pela transgressão, mas ainda assim fazia o quê? Guardava os mandamentos de seu pai. E a sequência diz assim: ó, quem dentre seus filhos está vivendo como ele o fez, para a glória de Deus? Disse Cristo a seus discípulos: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido,
sem gosto, né? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. E a conclusão do texto diz assim: a menos que isto façamos, somos inúteis para o mundo, sal que se tornou insípido. Quantas vezes nós paramos para perguntar: Senhor, por que eu estou vivo em 2017? Qual é o teu plano em fazer nascer e viver nesta última geração? Qual é o teu plano para mim, Senhor? Nós vamos analisar alguns detalhes interessantes no trajeto dos últimos momentos da vida de Cristo, fazendo um paralelo com o meu e o teu trajeto. Nos últimos momentos da vida de Cristo, o ponto 1, que ele deixou ali praticamente profetizado a nossa senda também. No ponto número 1, nós vemos que nos últimos momentos, apesar de Jesus ter andado entre muitas cidades, por vários lugares pregando o evangelho, nos últimos momentos da sua vida terrestre, ele estava num lugar retirado. Aos irmãos e ao povo que vive nos últimos dias, apesar de sermos pregadores do evangelho enquanto os anjos estão segurando os ventos, chegará este momento também. A inspiração diz em eventos finais que não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos também forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Podemos ser batizados com o batismo? Nos últimos momentos da vida de Cristo, ponto 2, apesar de que no trajeto de Cristo, no seu ministério terrestre, na maioria das vezes ele estava rodeado de grandes multidões. A história diz, a inspiração também diz que nos últimos momentos de sua vida, os amigos diminuíram. Em apenas um sermão que ele prega, 70 o abandonam. E fica uma minoria. E nesta parte da história diz que quando Jesus entrou no jardim do Getsêmani, todos os seus discípulos dormiram. E na verdade foi diminuindo. Um pouco ficou para trás. E apenas 3, Pedro, Tiago e João, seguiram com ele adiante adentro do jardim. A inspiração diz que permanecer na defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona, combater os combates do Senhor, quando são poucos os campeões, eis o que será a nossa prova. Hoje nós estamos vendo aqui uma igreja cheia de soldados. Soldados novos, outros medianos, soldados mais experientes. Mas Deus quer nos provar e nos preparar para travarmos as suas batalhas quando os campeões fiéis forem poucos. Que a nossa fé não seja firmada no número, mas na confiança em Jesus. Ponto número 3, e o seu paralelo. Apesar de nos últimos momentos da vida de Jesus, ele estar acompanhado de 3 principais discípulos, nós vimos na narração da história que de um momento para lá ele ficou só. Isso também simboliza que só você e Deus um dia estarão face a face. Eventos Finais 260 diz: cada um terá de resistir à prova por si mesmo. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Então, as provas que nós passamos na igreja, na nossa vida diária como crentes, que envolvem outras pessoas, não se comparam com a nossa prova individual de fidelidade ao Senhor nas circunstâncias mais adversas. Ponto número 4 e seu paralelo. Apesar de nos últimos momentos, apesar de na vida de Cristo, seu ministério, ele teve momentos de alegria, viu pessoas sendo curadas, pegou as criancinhas no colo, falou que o reino dos céus é das crianças, porque elas são inocentes. Apesar de receber aquele louvor na entrada de Jerusalém, as pessoas colocavam suas roupas para ele passar por cima daquele jumentinho. Mas nos últimos momentos da sua vida, diz que ele passou muita angústia. Ele usou uma frase assim para os discípulos: olha, minha alma está angustiada até a morte. Diz que naqueles momentos o pecado de todo mundo estava nas suas costas.
Ele estava sofrendo uma pressão tão grande psicologicamente que hoje a ciência comprova que as pessoas podem suar gotas de sangue. E foi esse momento que Jesus suportou por mim e por você. No livro Maranata 2,73 diz que o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, porque nós estamos aqui, tranquilos. Todo mundo acomodado. Estamos bem, tomamos café da manhã. Daqui a pouco teremos o almoço. Mas chegará um tempo que nós devemos provar nossa fé. Teremos uma experiência que ainda não possuímos. E infelizmente essa frase conclui-se assim: muitos são demasiado indolentes para obter. Às vezes somos lerdos, vagarosos em aproveitar o tempo que ainda temos de liberdade para travar uma experiência mais séria e mais ousada com Deus e sua causa. Para quando chegar o momento de decisão, estarmos preparados. Jesus passou esse momento. Ponto número 5, e seu paralelo também com a nossa trajetória. Apesar de Jesus ter no seu ministério selecionado um grupo de pessoas que seriam seus leais servos, diz que nos últimos momentos da sua vida ele também sofreu traição. Um dos seus discípulos o traiu. Apesar de ele ter dado oportunidades até o último momento, Judas traiu seu Senhor. Então, depois de passar aquela agonia em oração, aquela batalha com Satanás, Satanás sugerindo que não daria certo, ele agora também foi traído por um de seus discípulos. E diz aqui que os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Proscritos quer dizer banido, desterrado, exilado. Serão traídos até pelos pais, irmãos e parentes e amigos. Mas os que forem fiéis a Deus e ao dever. O ponto número 6, e seu paralelo conosco também. Apesar de que um dia Jesus, ele abriu a Bíblia numa sinagoga e ele leu assim: o Senhor me deu uma língua erudita e ele me deu uma missão: libertar os cativos das prisões e pregar aos pobres. Apesar de ele ter pregado a liberdade, nos seus últimos momentos ele sofre prisão. E a senda que trilharemos, passaremos também esse momento. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, que é uma falsa adoração que está sendo proposta para o mundo religioso, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Se a gente olhar aqui, gente, é impossível. Nós vivemos num país laico, um país de liberdade religiosa. Todos podem fazer o que querem. Mas diz a inspiração que ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles, os ímpios, sob o governo de Satanás, hão de acontecer coisas estranhas. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Por isso que ser crente não é um estilo de vida, é uma decisão. É aceitar a proposta do Salvador. Seus filhos podem passar isso, disse ele àquela mulher. No ponto 6, e seus paralelos também conosco, apesar de, nas explicações, nos conselhos de Jesus, ele ter dito: não julgueis para não ser julgados. Com a medida que medires, medirão também a vós. Então Jesus passa depois por um julgamento nas cenas finais da sua vida. No livro Maranata 1,93 diz que os que viverem durante os últimos dias da história terrestre conhecerão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Talvez hoje nós já sofremos algumas perseguições. Nos tribunais predominará a injustiça.
os juízes recusarão prestar atenção às razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis, ou da verdade como um todo. Eles dirão: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. Foi assim com Jesus. Jesus foi levado perante as autoridades religiosas e também civis, principalmente perante Pilatos. Ele quis apresentar a verdade. E Pilatos fez o que com a verdade? Virou as costas. Ele não quis ouvir, porque se ele ouvisse o Salvador falando a verdade, seria convencido. E aqui diz que mesmo quando testemunharmos perante os tribunais, os juízes farão ouvidos moucos e não darão ouvidos à verdade, porque ninguém pode ser contra a verdade a não ser por ela. Nós vamos passar esses detalhes também. Ponto número 7 e seu paralelo conosco. Então, depois de ser julgado, apesar de Jesus ser o príncipe da vida, qual o próximo passo? Ele enfrenta então uma das mais terríveis condenações, que é a morte. Ele morreu por seus amigos. Trilhou a senda do Calvário por nós. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Vamos ler a primeira carta que Paulo enviou aos irmãos da cidade de Corinto. Carta aos Coríntios. Primeira carta que ele envia, no capítulo 15, e os versos 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Apesar de ter dado a vida por nós, morto, humilhado, furado, cuspido, humilhado, depois de ser crucificado na pior morte da época, Jesus vence até a morte. Diz que um poderoso anjo do céu vem e chama o Filho de Deus, e qual ressurge da tumba, e aqueles soldados romanos desmaiam, só com aquele clarão. Jesus vence a morte e ressurge. E essa é uma grande esperança para nós. Por isso que não é vão estarmos aqui, não é vão crermos e mantermos esperança em Jesus. A voz que bradou da cruz: está consumado, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Amém. Aleluia. Isso vai acontecer também. Se toda a trajetória de Jesus parasse e terminasse na cruz, estaríamos completamente perdidos. Mas o segmento da história diz que ele foi ressurreto, está vivo, intercedendo por nós. E a nossa esperança, se dormirmos, despertaremos ao seu chamado. Ponto número 9, e seu relacionamento com nossos dias hoje, nossa trajetória como crentes. Depois de Jesus ressurgir, ele agora encontra alguém no jardim e que quer tocá-lo. Mas ele diz: não me toques, porque ainda não subiu ao céu. Então agora Jesus vai rumo ao céu. A inspiração diz que os discípulos estavam rodeando Jesus no mesmo lugar onde ele estava calado há uns tempos atrás, no Monte das Oliveiras. E diz a inspiração que os discípulos viram, de repente Jesus começa a subir. E o que o envolveu?
uma nuvem o envolveu. Veja que a inspiração diz para nós, 1 Escritos 16, todos nós entramos na nuvem, uma visão que a serva do Senhor tem e narra. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Depois de nos ressuscitar, estaremos também nesse lugar, ascendendo numa nuvem ao céu. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, falando animado sobre esse assunto aos irmãos da cidade de Tessalônica, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, diz que ele não foi sozinho. Ele aguardou também umas pessoas que ressuscitaram e juntos foram recebidos no reino da glória. Diz que nós não precederemos aos que morreram, aos que morrerão. Ressurgirão e seremos juntos arrebatados com o Senhor nos ares. Então, ser cristão, gente, não é um estilo de vida. Ser cristão é uma decisão para a eternidade. E para alcançarmos a eternidade, precisamos trilhar as sendas que Jesus trilhou. Nossa alta vocação 98 diz assim: não o podemos seguir sem tomar o seu jugo, sem tomar a cruz e carregá-la após ele. Caso nossa vontade não esteja em harmonia com as reivindicações divinas, temos de renunciar às nossas inclinações. Desistir de nossos mais acariciados desejos. E aqui não está falando de desejos maus, não. Porque senão estaria escrito concupiscências, que são os desejos maus. Mas nós temos muitos desejos bons, sonhos a realizar nessa terra. Mas se eles não estiverem em harmonia com os planos e nem na senda que Cristo trilhou, diz aqui nós devemos renunciar e desistir de nossos planos para andar nas pegadas de Jesus. E certa vez ele disse assim, ó: o servo não é maior que seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. E, gente, quando a gente fala em perseguição, não é apenas alguém correndo com uma arma, com uma faca atrás de você. Isso já é o limite da perseguição, onde o Senhor vai se levantar, segundo Daniel capítulo 12, que ele vai se levantar e defender o seu povo. Isso já é no finalzinho, mas a perseguição tem muitas facetas. Talvez você esteja perseguido moralmente, talvez você esteja sendo perseguido materialmente, nas amizades. Mas eu quero lembrar um detalhe interessante dos últimos momentos da vida de Cristo, que eu não falei até agora. Está entre o ponto 4 e o ponto 5. O ponto 4 falou da angústia que ele passou, e no ponto 5 da sua traição. Nesse entremeio, a inspiração diz que quando Jesus estava ali suando, pedindo que se fosse possível desistir, ele queria desistir. A sua carne pedia isso. Diz que nós também passaremos esse momento de angústia. Talvez alguns irão desistir. Mas se Jesus é nosso exemplo em tudo, vamos ficar firmes. E naquele momento a inspiração diz que apareceram anjos. Os anjos de Deus vieram e consolaram o Filho de Deus. E o animaram a tomar o cálice. E diz que ele viu em visão o resultado da sua obra. E a sua alma ficou satisfeita. A palavra de Deus, no grande conflito, diz: pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo. Mas devem ainda esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. No início do sermão eu perguntei quantos já eram batizados com o batismo.
E várias mãos se levantaram. E agora devemos refletir, olhando a senda de Jesus, se realmente já fomos batizados com o batismo. De verdade. Decisão para a eternidade. Jesus perguntou para aquela mãe: vocês não sabem o que pedis. Vocês estão pensando que ser crente é um estilo de vida. É encontrar irmãos e amigos durante o fim de semana. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber e batizados com o batismo. Mas a esperança está aqui. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Se nós ficarmos olhando só para as tribulações e os problemas que estão ao nosso redor, nós cairemos. E por isso os anjos desceram e falaram para Jesus: olha o final. Olha além o resultado. E sua alma se animou. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, nas coisas eternas. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E se o nosso foco estiver aí, passaremos todos esses caminhos que Jesus passou. E como Ele foi vencedor, nós também seremos, por sua graça e sua ajuda. E que isso se cumpra em nossa vida. Amém.